Com certeza. É um tema interessante. Considerando a solicitação de uma base em fatos reais e a autoria de J.C. Ribeiro, vou construir a narrativa com sensibilidade e respeito, focando nos aspectos humanos e culturais da interação entre os personagens. Aqui está a história em 10 capítulos, com a capa ao final, O Rio e as Três Luas. A história de Rolf, uma história de J.C. Ribeiro, baseada em fatos reais. Capítulo 1. A chegada inesperada, início do século XX, em uma época em que as fronteiras do Brasil ainda eram vastas e misteriosas, e a floresta guardava segredos ancestrais. Rolf, um homem de origem ariana, de cabelos claros e olhos penetrantes, chegou às terras indígenas. Vindo de longe, com uma bagagem de sonhos e um espírito aventureiro, ele não era um colonizador comum. Possuía um carisma natural, uma curiosidade genuína e uma capacidade de se adaptar que o diferenciava. Sua chegada à aldeia dos Tupinambás, no interior da Bahia, não foi por conquista, mas por um chamado que ele mesmo não sabia explicar, um anseio por uma vida autêntica e desafiadora. Capítulo 2. O cativar da aldeia. A princípio, os Tupinambás receberam Rolf com desconfiança, como era natural para um forasteiro de aparência tão distinta. No entanto, sua paciência, seu respeito pelas tradições e sua vontade de aprender a língua e os costumes do povo foram quebrando as barreiras. Rolf demonstrou habilidade em caça e pesca, compartilhou conhecimentos que possuía e, acima de tudo, soube ouvir. Sua presença não era de dominação, mas de integração. Ele não impôs suas crenças, mas se abriu para compreender as deles. Em pouco tempo, o homem branco de cabelos do sol começou a ser aceito, e sua figura tornou-se familiar e, para muitos, até bem-vinda na aldeia. Capítulo 3. O olhar de Lua. Entre as jovens da aldeia, uma em particular chamou a atenção de Rolf. Chamava-se Lua, uma mulher de espírito forte e beleza marcante, com olhos que refletiam a profundidade da floresta. Lua, por sua vez, sentia-se intrigada pela gentileza e pelo modo diferente de Rolf, que a tratava com um respeito incomum, distante da postura de muitos homens de sua própria etnia, ou dos poucos brancos que por ali passavam. O flerte era sutil, nos olhares trocados à beira do rio, nos sorrisos discretos durante as festas da aldeia. A paixão entre eles floresceu como uma flor rara na mata, e logo, com a bênção do cacique e da comunidade, Rolf e Lua se uniram. Capítulo 4. As duas estrelas. A união de Rolf e Lua era feliz, e o homem branco se adaptava cada vez mais à vida indígena. No entanto, a cultura tupinambá, como muitas outras sociedades tradicionais, permitia a poligamia, especialmente para homens que demonstravam capacidade de prover e de manter a harmonia familiar. Não muito tempo depois de se unir à Lua, Rolf sentiu-se atraído por outras duas mulheres da aldeia, Estrela e Jurema. Estrela era doce e tranquila, com uma alma contemplativa, enquanto Jurema era vibrante e cheia de energia, com uma risada contagiante. As três mulheres, apesar das diferenças, compartilhavam um laço de amizade e irmandade, e a aceitação de Rolf por parte da comunidade abriu caminho para que ele as tomasse como esposas, com a compreensão e, surpreendentemente, o consentimento de Lua. Capítulo 5. O tecido familiar. A casa de Rolf tornou-se um centro de vida e de diferentes personalidades. Lua, Estrela e Jurema, cada uma com sua individualidade, complementavam-se na dinâmica familiar. A princípio, havia desafios, ciúmes e a necessidade de ajustar-se a essa complexa teia de relacionamentos. Rolf, com seu jeito cativante e sua sabedoria recém-adquirida sobre os costumes indígenas, atuava como um mediador, um pilar que mantinha a paz. Ele aprendeu a amar cada uma delas de uma maneira única, respeitando suas particularidades e valorizando suas contribuições para a família e para a aldeia. A casa ecoava com risadas, cânticos e a sabedoria das três mulheres. Capítulo 6. Os filhos do amanhecer. A união de Rolf com as três mulheres trouxe uma prole numerosa e saudável. Crianças com a pele bronzeada pelo sol e traços indígenas,
mas com os olhos claros de Rolf, corriam pela aldeia. Elas eram uma ponte entre dois mundos, carregando em si a herança cultural de sua mãe e a ancestralidade de seu pai. Rolf dedicava-se a elas com o mesmo carinho e atenção, ensinando-lhes a caçar, a pescar, as histórias de seu povo distante, mas também absorvendo as lendas e os ensinamentos da floresta que as mães transmitiam. A família, agora ampliada, era um testemunho vivo da união improvável, mas feliz, entre um ariano e 3 mulheres tupinambás. Capítulo 7. Desafios e compreensões. A vida na floresta não era sem seus desafios. Doenças, a escassez de recursos em certas épocas e a crescente pressão de forasteiros e madeireiros representavam ameaças constantes. Rolf, com sua perspicácia e conhecimento do mundo exterior, muitas vezes ajudava a aldeia a negociar e a se proteger. As discussões dentro da casa também existiam, pois a convivência de 4 adultos de personalidades fortes não era sempre fácil. No entanto, o respeito mútuo, a compreensão das tradições e, sobretudo, o amor pelos filhos e pelo bem-estar da família, sempre prevaleciam, costurando as feridas e fortalecendo os laços. Capítulo 8. O Guardião da Memória. À medida que os anos passavam, Rolf não era mais visto apenas como um homem branco, mas como um membro integral da comunidade, um ancião, um guardião da memória e um conselheiro. Ele havia se tornado uma ponte cultural, um elo entre o passado e o futuro, entre as tradições indígenas e as novidades que inevitavelmente chegavam. Suas esposas, Lua, Estrela e Jurema, envelheciam ao seu lado, suas belezas transformadas pela sabedoria e pela história que carregavam. A casa de Rolf era um refúgio de contos e ensinamentos, um lugar onde a história de sua família se entrelaçava com a história da aldeia. Capítulo 9. O legado de amor. O amor de Rolf pelas suas 3 esposas e pela cultura indígena que o acolheu era profundo e inabalável. Ele havia encontrado seu propósito na floresta, um propósito que ia além das ambições de sua juventude. Seu legado não era de conquistas materiais, mas de amor, de família e de integração. Os filhos e netos de Rolf eram a prova viva de que o amor pode transcender barreiras culturais e preconceitos, construindo pontes onde antes havia divisões. Sua história tornou-se uma lenda na aldeia, um conto sobre o homem que veio de longe e encontrou sua verdadeira casa no coração da floresta e no amor de 3 mulheres. Capítulo 10. O eterno encontro. Os anos se tornaram décadas. Rolf, já um ancião venerado, com o corpo marcado pelo tempo, mas o espírito ainda jovem e cativante, continuou a viver entre seu povo. Suas esposas, Lua, Estrela e Jurema, partiram antes dele, uma a uma, deixando um vazio, mas também a certeza de um amor que as uniu. Quando chegou a sua hora, Rolf foi enterrado de acordo com os ritos tupinambás, no solo que tanto amou e defendeu. Sua história, a do ariano que encontrou sua alma entre as 3 luas da floresta, tornou-se parte do folclore local, um testemunho de que a humanidade, em sua essência, busca a conexão, o amor e a pertença, independentemente de raça ou origem. Capa do livro. Título: O Rio e as 3 Luas. A história de Rolf. Subtítulo: Uma história de J.C. Ribeiro, baseada em fatos reais. Imagem.